No dia 17 de janeiro de 1977, um homem de 36 anos chamado Gary Gilmore caminhou em direção a um galpão de uma fábrica abandonada na cidade de Draper, nos Estados Unidos. O Gary estava cercado por todos os lados por policiais armados. A mídia também estava presente e todo esse aparato policial era porque ele tinha sido condenado por um crime que chocou o país e eles estavam preocupados que o Gary ia tentar fugir ou se negar a entrar naquele galpão. Mas o Gary não tinha a menor intenção de fugir, na verdade ele estava ansioso para que aquele momento chegasse. Com as algemas nos pés e nas mãos e um policial de cada lado, ele entrou e deu de cara com um galpão enorme, mas completamente vazio. Não tinha qualquer vestígio que aquilo ali tinha sido uma grande fábrica de alimentos antes. A única coisa que ele viu era uma única cadeira encostada na parede ao fundo do galpão, com 2 refletores a iluminando. Aquela cadeira era para ele e seria a última vez que ele se sentaria. Então, sem que ninguém dissesse nada, sob os olhares de dezenas de policiais, fotógrafos e jornalistas, ele caminhou pelo galpão vazio até chegar na cadeira e ele se sentou. Assim que o Gary estava sentado, os guardas que haviam escoltado começaram a prender os seus punhos e tornozelos naquela cadeira. Vai vendo. E enquanto faziam isso, o Gary estava completamente resignado com o que estava prestes a acontecer e ele não ofereceu nenhuma resistência. Ele apenas ficou sentado olhando assim para frente fixamente, sabe? Mas o que é que ele estava olhando com tanta intensidade? Era que bem em frente à cadeira tinha uma estrutura com um grande pano, como se fosse uma cortina. Nessa cortina haviam 5 buracos cortados em forma de quadrados e espaçados com a mesma distância de um para o outro. Embora o Gary não pudesse ver nada através daqueles buracos, ele sabia o que estava atrás deles. Ele sabia que em cada uma daquelas aberturas havia um policial armado com um rifle. Eles eram o pelotão de fuzilamento que o próprio Gary tinha escolhido para aquele momento. Mas quem era esse tal de Gary e por que ele estava naquela situação? Gary Gilmore nasceu em 1940 e desde a adolescência ele era conhecido pela polícia e já tinha sido preso várias vezes por pequenos delitos. Mas em julho de 1976 ele tinha acabado de sair da prisão após cumprir pena por mais um roubo quando ele atingiu um outro nível na bandidagem. Vai vendo. Gary cometeu 2 assassinatos a sangue frio, matou um funcionário de um posto de gasolina e no dia seguinte, um gerente de motel, ambos sem motivo aparente, simplesmente pela vontade de matar. Gente ruim, né? Ele foi capturado, assumiu os crimes e demonstrou uma frieza assustadora a não exibir nenhum tipo de remorso enquanto ele confessava as mortes. Ele foi condenado à morte e tanto seus crimes quanto a sua sentença receberam muita atenção da mídia. Sua mãe, junto com ONGs de direitos civis, fizeram uma enorme pressão na mídia para cancelar a sentença de morte e mudar a pena para prisão perpétua. Mas aconteceu algo surpreendente. Enquanto muita gente protestava em favor das vítimas e exigiam que ele fosse sim executado, surgiu uma pessoa que ninguém esperava para pedir pela pena de morte. O próprio Gary. Dá para acreditar? Ele não queria passar o resto da vida na prisão. Essa era a única alternativa à pena de morte, prisão perpétua sem liberdade condicional. Então ele pediu para sua mãe parar de tentar mudar a sua pena e ele próprio pressionou para que essa execução acontecesse logo. Além disso, ele foi muito específico como ele queria morrer. Ele queria morrer por fuzilamento e isso lhe foi concedido. Assim, depois que os guardas terminaram de prender ele na cadeira, eles recuaram e o clima ficou pesado. Então, o capelão se aproximou e leu para o Gary seus últimos ritos. Depois disso, ele perguntou ao Gary quais eram as suas últimas palavras. O Gary olhou para o capelão e disse a frase que ficou famosa 10 anos depois. O capelão então se afastou e sinalizou ao pelotão de fuzilamento que o Gary estava pronto. Os rifles apareceram através das 5 aberturas na cortina e eles atiraram. Pouco tempo depois, o Gary estava sentadinho no colo do capeta. 10 anos após a execução do Gary, em 1987, um jovem executivo de uma agência de marketing chamado Dan Whedon estava em uma reunião com seus colegas na sede da sua empresa. O Dan era o dono dessa agência de marketing e a sua empresa havia recentemente assinado um contrato com um novo cliente. Vai ver. Era uma pequena empresa com muito potencial que queria investir em campanhas de marketing para expandir e eles estavam contando com o Dan e a sua equipe para ajudar eles nisso. Dan acreditava no potencial do seu cliente, mas sabia que precisava de uma campanha popular que viralizasse para colocar o nome da empresa na boca do povo. Então, essa reunião que o Dan estava tendo com seus colegas era justamente para tentar descobrir o que eles poderiam fazer, que tipo de campanha eles poderiam criar
para essa empresa. Durante horas eles ficaram ali, sugerindo ideias, diferentes conceitos, né? Foram fazendo essa reunião assim. Mas embora muitas ideias tenham surgido, várias ideias bacanas, o Dan não estava satisfeito, ele não tinha achado aquela ideia com aquele tchan, sabe, que ele estava procurando. Foi quando algo bizarro e sem explicação aconteceu. E ia mudar toda a história. Quando estava ali com os colegas, frustrado e sem saber o que fazer, ele disse que do nada ele começou a pensar na execução do Gary Gilmore há 10 anos antes. Isso tinha sido uma notícia em todo lugar e o Dan, assim como seus colegas, haviam acompanhado essa história, porque foi um grande acontecimento na época. Mas nem ele entendeu o porquê dele relembrar desse caso no meio da reunião, né? Vai entender. Foi quando ele estava revivendo mentalmente a execução do Gary que ele se lembrou de um detalhe muito específico e na hora ele pulou da cadeira dizendo: meu Deus, a gente pode usar isso para divulgar essa marca. E foi isso que ele fez. Ele usou esse fato para criar a campanha mais bem sucedida da história. A campanha foi tão bem sucedida que praticamente dobrou os negócios da empresa da noite pro dia. Essa campanha apresentava um slogan que se tornou o mais famoso do mundo na época e talvez o mais famoso até hoje. O slogan que o Dan criou como parte dessa campanha muito famosa foi baseado diretamente nas últimas palavras que o Gary Gilmore falou pouco antes de ser executado. Mas afinal, o que esse homem falou antes de morrer, né, Su? Desembucha aí logo. Ao ser perguntado pelo capelão quais eram as suas últimas palavras, ele respondeu: só faz. Mas como ele era americano, em inglês ele disse: just do it. E a empresa que contratou a agência de marketing do Dan era a Nike. E Just Do It era o slogan mais famoso da Nike até hoje. That was nice. Good luck with that.